Césio 137. O que aconteceu em Goiânia no ano de 1985, que ficou marcado para sempre em todo o Brasil. Uma história gigantesca por causa de uma disputa judicial, catadores de latinha e várias outras coisas. Entender essa história toda? Seja bem-vindo. É o JD Doc agora. Vamos relembrar essa história agora. O cenário antes do acidente, em 1985, numa clínica de radioterapia de Goiânia, mudou de endereço. O único problema é que houve brigas judiciais sobre o imóvel e tudo mais. De repente, a empresa que controlava aquele endereço, aquela clínica radioterapia, foi sem avisar ninguém e sem recolher os equipamentos. Os equipamentos ficaram lá. E o Césio 137 também estava lá no equipamento. No dia 13 de setembro de 1987, os catadores de sucata, aconteceu tudo o que aconteceu. Tem que desmontar. Vamos? Segura aí pra ver se esse troço sai do lixo. Wagner Mota Pereira e Roberto Alves, eles retiraram partes do aparelho acreditando que poderiam vender o metal. Ao desmontar a máquina, encontraram uma pequena cápsula metálica extremamente pesada. Eles levaram a peça para casa e começaram a tentar abrir o objeto usando ferramentas improvisadas. Sem saber, estavam rompendo a proteção de uma fonte radioativa. Quando conseguiram abrir parcialmente a cápsula, apareceu um pó azul luminoso. O material chamou a atenção porque brilhava no escuro. Aquele material era, sim, o Césio 137. Essa história é impressionante, né? E pra gente continuar essa história, eu preciso que você deixe o like, se inscreva aí, dê seu comentário. Você gosta desses tipos de vídeo? Vamos fazer Chernobyl na próxima. Vamos continuar essa história? Vamos lembrar que o que aconteceu nessa história, algumas pessoas tocaram nesse pó, espalharam na pele, levaram para casa, entregaram para crianças. A cápsula chegou ao ferro velho do Devair Ferreira. O próprio ficou fascinado pelo brilho daquele pó que era o Césio 137. Sua esposa Maria Gabriela Ferreira começou a perceber que muita gente ao redor começou a adoecer. Os primeiros sintomas das vítimas foram vômitos, diarreias, tonturas, queimaduras, queda de cabelo, sangramentos, febre, fraqueza extrema. Como ninguém suspeitava de radiação, os médicos inicialmente confundiram como sintomas de virose, intoxicação alimentar e doenças tropicais.
A grande descoberta de tudo isso? No dia 28 de setembro de 1987, Maria Gabriela levou parte da cápsula para a vigilância sanitária. Um físico percebeu imediatamente níveis absurdos de radiação. O alerta nacional começou naquele momento. Caos em Goiânia. Equipes da Comissão Nacional de Energia Nuclear chegaram à cidade. Bairros inteiros foram isolados, helicópteros militares, médicos e especialistas passaram a atuar na emergência. A população entrou em pânico. Muitas pessoas correram para hospitais acreditando estar contaminados. E vem uma pergunta que muitos ainda fazem. Quantas pessoas foram afetadas? Os números oficiais são mais de 100 mil pessoas examinadas, cerca de 250 contaminadas, dezenas internadas, 4 mortes diretamente atribuídas à radiação aguda. As vítimas fatais? Leide das Neves Ferreira, Israel Batista dos Santos, Admilson Alves de Souza, Maria Gabriela Ferreira. Aconteceu com você e com a sua família? Não, realmente não. Não consegui nada. E eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. E eu só me sinto triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família, né? Toda. Meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, toda a família. Como foi a sua convivência com aquela pedra? Então, todos os dias eu tinha que pegar aquela pedra, né? Porque minha mulher tinha pavor da pedra. Ela ficava na entrada assim, então ela tinha pavor, vivia tampando a pedra. Leide virou o símbolo daquela tragédia. A pequena menina também se encantou com aquele pó azul do Césio 137. Só para a gente entender um pouco, muita gente, porque eu já ouvi dar uma explicação bem rápida, muita gente não sabe, eu já vi gente falando que ela ingeriu, que alguma coisa, o que realmente poderia ter acontecido, o que aconteceu? A menina estava brincando com o pó e com as mãos contaminadas do pó, a mãe tinha feito um ovo cozido, ela comeu esse ovo cozido com as mãos contaminadas do Césio 137. O enterro de Leide. O enterro causou enorme comoção, mas mesmo assim, imagens de televisões que eu vou mostrar agora na tela, pessoas tentaram atacar, não queriam deixar o enterro acontecer da menina, sabe por quê? Quando o cortejo chegou aqui no cemitério do parque, uma manifestação inesperada. Os moradores da região resolveram protestar contra o sepultamento das 2 vítimas da radiação nesse cemitério. Um grupo de moradores jogava pedras, gritava e tentava se atirar ao chão para impedir a passagem do cortejo. E, mesmo sendo nesse caixão aí de chumbo, muitas pessoas ainda tinham medo de que esse Césio 137 pudesse acabar com muito mais gente ainda, então eles não queriam que o corpo fosse enterrado. A descontaminação. A limpeza foi gigantesca, casas contaminadas foram demolidas, objetos pessoais destruídos, roupas, brinquedos, móveis, eletrodomésticos, documentos, parte do solo foram retiradas, toneladas de lixo radioativo foram armazenadas em depósitos especiais em Goiás. Olha, no meio disso tudo, houve também preconceito. É Nossa Senhora do Coração esse deu. Minha família todinha foi atingida. Foi filho, foi sobrinho, foi nora, os netos, bisnetos, tudo.
minha família. O que eu dou para fazer nesse mundo, meu Deus? O que será de nós? Nós não podemos sair. Está tudo correndo de nós. Tudo acha que nós estamos tudo contaminado, que vai contaminar todo mundo. Após o acidente, moradores de Goiânia sofreram discriminação em outras cidades. Alguns hotéis recusavam hóspedes, ônibus eram evitados, produtos vindos de Goiás chegaram a ser rejeitados por medo da radiação. O impacto psicológico? Muitos sobreviventes desenvolveram trauma, depressão, ansiedade, medo constante de câncer. Famílias inteiras foram marcadas para sempre. Até hoje, algumas vítimas recebem acompanhamento médico. E a grande pergunta: quem foi responsabilizado? Houve processos contra médicos ligados à clínica, responsáveis pelo equipamento, órgãos envolvidos. Hoje em dia, como é que tá? A cidade aconteceu, o acidente aconteceu principalmente no setor central de Goiânia. A cidade funciona normal, inclusive foram montados até locais assim, públicos, locais para pessoas usarem de maneiras boas, e não existe a radiação espalhada pela cidade. Os resíduos radioativos continuam armazenados em área controlada pelo governo em Goiás. E as vítimas? Sobreviventes ainda convivem com sequelas físicas, problemas psicológicos, tratamentos médicos. Tudo, incha as pernas, problema de audição, né? Aí, problema de coração, foi juntando tudo. Eu tenho tomado remédio vencido, que eu posso comprovar para você que os remédios estão ali, está vencido. As vítimas continuam cobrando assistência, indenização e reconhecimento. Alguns descendentes relatam problema de saúde, embora muitos estudos tenham dificultado em ligar diretamente esses casos ao acidente. A Netflix lançou um documentário inspirado no caso. Cris, eu não falei pra ninguém mexer nisso. Eu não mexi, só chamei os bombeiros. Eu vou jogar no rio. Não, isso é radioativo. Radioativo? Esse negócio é muito perigoso, tem que voltar pra onde tava agora. Não, Márcio, eu não posso voltar pra dentro da vigilância. Vai contaminar outro lugar. Vai jogar no rio pra contaminar a casa das pessoas. Jânio, você já ouviu falar em Chernobyl? Chernobyl? Jânio, me escuta. A gente precisa evacuar esse prédio. Esse negócio estourou a capacidade do cintilômetro. Eu, você, todo mundo aqui já foi exposto. Jânio, me escuta. A gente precisa evacuar esse prédio. As pessoas podem morrer por isso. Jânio! Pega essa sacola, bombeiro, traz de volta pra dentro, vocês dois pro outro lado da rua. Um documentário assim puro, né, que traga fatos reais, dramatização, personagens inspirados em pessoas reais, reconstrução histórica. O protagonista, vivido por Johnny Massaro, acompanha a investigação da contaminação e a corrida contra o tempo para entender o que estava acontecendo. Ela recria várias coisas, tem 5 episódios. A repercussão, muita gente chamou a produção de Chernobyl brasileira, comparada com a série da HBO sobre o desastre nuclear soviético. Foi sensacional estar por aqui, viu? Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.